Olá, seja muito bem-vindo à live de renda fixa sem imposto. Vamos falar um pouco sobre as categorias da renda fixa sem imposto de renda para a pessoa física. Primeiro, vamos a uma breve introdução sobre a renda fixa. A renda fixa é um investimento onde você basicamente empresta o dinheiro para os bancos, para as empresas, no caso de títulos privados, ou mesmo para o governo, quando nós nos tratamos dos títulos públicos. Em contrapartida, você, investidor, vai receber uma remuneração por este empréstimo, digamos assim. O emissor do título da renda fixa é uma forma de captar recursos e financiar projetos ou negócios. Então, as empresas emitem os títulos de renda fixa para financiar os seus projetos, para financiar até mesmo o seu fluxo de caixa, em muitos casos. Na prática, a grande maioria da renda fixa, ela atrai pela previsibilidade. Então, justamente por ter uma renda fixa, isso atrai muito o investidor. Você é uma forma de ter uma rentabilidade meio que ser mais certa, digamos assim. Mesmo que o valor do título ele tem variação conforme o cenário macroeconômico ou até mesmo as condições da empresa, da economia como um todo. Investir na renda fixa não garante exatamente que você está livre das oscilações na rentabilidade, justamente porque ela é influenciada pela taxa de juros e pelas características da macroeconomia. Os principais indexadores da renda fixa, os principais índices que você precisa reconhecer e aprender é sobre a Selic, que é a taxa básica de juros, que ela a cada 45 dias ela é atualizada pelo Copom, então é a taxa básica aí dos empréstimos geralmente de curto prazo. A gente também tem o CDI, que acompanha bem próximo a Selic, normalmente ele está a 10 pontos base de distância, ou seja, 0,10%. O IPCA também é um índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do governo, e o IGPM, que é também, em alguns casos, utilizado pela inflação de mercado. Hoje em dia, muito dificilmente você encontra títulos de renda fixa atrelados ao IGPM. A maioria dos títulos são aí indexados a Selic ou CDI, que são os pós-fixados. Também temos aí os indexados à inflação, que tem aí IPCA normalmente, mais uma parcela pré-fixado. Então, os tipos de indexadores da renda fixa mais conhecidos, então, os pós-fixados, você não sabe quanto exatamente você vai receber no final de um investimento quando ele é pós-fixado, porque ele vai seguir aí a Selic ou o CDI, que normalmente vão oscilar durante o tempo até o vencimento do título, pode subir, pode cair. Agora, num título de renda fixa pré-fixado, você já sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade no final, se você continuar com o título até o vencimento dele, porque a taxa ela é pré-determinada no momento da compra dos títulos de renda fixa pré-fixados. E também a gente tem aqueles títulos indexados à inflação, onde geralmente você vai ter o IPCA mais uma taxa pré-determinada. Então, como o IPCA também ele vai variar ao longo do tempo, você não vai saber exatamente quanto você vai receber se você permanecer com o título até o final. Porém, a gente normalmente fala que esses títulos são títulos de rentabilidade real, porque ele vai render o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros. Então, de certa forma, se você carrega o título que a gente chama até o final, até o vencimento, você vai ter uma rentabilidade real, acima da inflação, porque ele vai te render a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa pré-determinada. A renda fixa, ela também tem os seus riscos. Tem um risco aí, risco de crédito, é um dos mais temidos aí, que é o risco de calote, quando o emissor ele não paga o título, né, e os investidores ficam no prejuízo. Alguns casos aí não tem nenhuma garantia, no caso de crédito privado de alguns emissores, então é importantíssimo ao investir em títulos de renda fixa do crédito privado que não tem nenhuma proteção, exemplo do FGC, ou nenhuma garantia, você precisa estar atento à classificação de risco da empresa. A gente vai verificar isso um pouco mais adiante. Outro risco é o risco de mercado. Esse risco se refere à variação do valor do título
que ele é influenciado basicamente pela taxa de juros. Isso vai fazer sentido nos títulos que você consegue vender antecipadamente, antes do vencimento. Mesma coisa para o risco de liquidez, ele também se refere aos títulos que você consegue vender antecipadamente, e a liquidez se refere à existência ou não de compradores suficientes para os vendedores, eventualmente, daquele título de renda fixa. E o risco operacional, que é o risco na hora de fazer as operações de compra ou venda, que também não é muito incomum de acontecer riscos de erros operacionais na hora de executar as operações de compra ou venda no mercado financeiro. Aqui a gente tem uma matriz de risco e retorno. Ela é bem interessante nesse gráfico, você verificar que no eixo X você tem o risco, no eixo Y você tem o retorno. Então a gente verifica nesse gráfico que a poupança, por exemplo, ele tem lá uma rentabilidade, a menor rentabilidade e um dos menores riscos. Depois a gente tem o Tesouro Direto, Tesouro Selic, por exemplo, ele tem uma rentabilidade melhor que a poupança e tem até menos risco que a poupança. Então, para aquele muito conservador, teoricamente seria o melhor investimento para o investidor muitíssimo conservador. É claro que, normalmente, os investidores eles diversificam em cada uma dessas classes. Depois, a gente tem as emissões bancárias, que são lá os CDBs, LCAs, LCIs, que vão subindo, aí vai tendo um pouquinho mais de rentabilidade, um pouquinho mais de risco, porém eles também têm lá a proteção do FGC, e daí você vai caminhando. Crédito privado vai ter um pouco mais de rentabilidade, também um pouco mais de risco, depois vem os fundos imobiliários, ações, os fundos de private equity e as criptomoedas. Falar um pouco do FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele é uma espécie de seguro para os investidores da renda fixa que aplicam nas emissões bancárias, né? No caso aí os títulos CDB, RDB, LCA, LCI, LC, LH, depósitos bancários, poupança, operações compromissadas, todos esses são títulos aí que têm a proteção do FGC, que vai garantir para o investidor até R$250 mil por instituição, podendo chegar a um total de 1 milhão, juntando todas as instituições. Esse seguro, digamos assim, ele tem um prazo de 4 anos. Depois de 4 anos, se você utilizou alguma vez, ele renova esse 1 milhão de reais. Então, é uma proteção para o investidor que vai aplicar nesses títulos aí bancários, porque ele vai ter essa garantia e proteção, digamos a mais. Se acontecer a falência aí do emissor, ele vai receber o seu investimento, o seu retorno pelo FGC. Então, nem todos os investimentos têm a garantia do FGC. Aqui a gente vai dar um destaque para os títulos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Então, aqui a gente tem os principais títulos de renda fixa, uma tabela. Então, a gente tem aí os títulos públicos, né, que são os títulos do Tesouro Direto. Depois a gente tem as emissões bancárias, CDB, LCI, LCI, que é letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agronegócio, LF, letra financeira, LC, letra de câmbio. A gente tem depois o crédito privado com as debêntures comuns, debêntures incentivadas, o CRI, ou CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, desses títulos aqui, LCI e LCA, na parte de emissões bancárias, são isentos de imposto de renda. Então, para o investidor pessoa física, ele não paga o imposto de renda. Além disso, no caso da LCA, também não tem o IOF. O IOF ele é um imposto que ele é cobrado aí para investidores que resgatam o investimento em menos de 30 dias. E, no caso, é um imposto que ele é bem salgado para quem resgata em curtíssimo prazo, quando tem esse imposto. A gente vai verificar mais adiante até uma tabela de como funciona esse imposto, que é o IOF. Então, o FGC, a gente tem a proteção do FGC na LCA e na LCI. Então, são aí títulos de renda fixa bem mais conservadores. Então, para aquele investidor aí muito conservador.
ele tem essa garantia adicional, além de poder olhar para a classificação de risco, que é o rating aí, que a gente também vai verificar um pouco mais adiante da instituição que está emitindo, ele também tem a proteção do FGC. Já no crédito privado, a gente tem as debêntures incentivadas, os CRIs e os CRAs, que são também isentos de imposto de renda para a pessoa física, né? No caso aí, o CRI e o CRA ele não tem a incidência do IOF, e as debêntures incentivadas, elas têm a incidência do IOF. Outro diferencial, além de normalmente terem taxas maiores do que os títulos bancários, os títulos do crédito privado, em muitos casos eles pagam o cupom, que é uma parcela do juro, muitas vezes semestral, na maioria dos casos, quando tem esse cupom. Em alguns casos também pode ser trimestral ou mensal, nos casos aí bem mais raros. E também eles pagam aí, além desse cupom, né, tem aí a rentabilidade que você vai receber nas amortizações, que pode ser anual, ou pode ser também lá no final, no vencimento do título. Vai depender daquele título que você vai estar investindo. Vou recapitulando aí os títulos da renda fixa que são isentos de imposto de renda, no caso dos bancários LCI e LCA, do crédito privado CRI, CRA e debêntures incentivadas, e também existem alguns fundos que são listados na bolsa, que são negociados pelo código como se fosse aí uma ação, um fundo imobiliário. Você compra no seu home broker e eles também são isentos de imposto de renda. Aqui a gente tem alguns exemplos, que é o CADIF e o BDIF 11, que são aí fundos de renda fixa que são negociados na bolsa, são listados, e eles são também isentos de imposto de renda para a pessoa física. Uma correlação que existe entre os juros e o preço do título. Algo que é muito importante para o investidor que aplica em títulos de renda fixa ter conhecimento é essa dinâmica da correlação entre a taxa de juros e o preço do título, que é muitas vezes chamado de PU, que é preço unitário. Então, quando você investe ou compra, digamos assim, um título de renda fixa, você tem aquele título que vai estar rendendo para você, e se você quiser vender ele antecipadamente, quando isso é possível, dependendo do título, o juro ele vai influenciar diretamente no valor que você vai negociar o seu título. Então, se o juro sobe, o preço do título ele cai. Se o juro cai, o preço do título sobe. Então, vamos pensar um pouco. Agora a gente está num momento onde os juros estão bem altos. Então, se você compra um título nesse momento que a gente está da economia com os juros altos e passado 1 ano, 2 anos, os juros caírem, o seu título, além da rentabilidade que você tem contratada naquele título, você também vai ter o que a gente chama de ágio. O seu título ele vai valer mais, porque você comprou um título que na época o juro era alto e ele pagava um juro alto. Então você vai ter um título que ele vai se valorizar. Então, o juro caiu, você vai ter um título em mãos que vai se valorizar e você vai poder vender ele com um lucro maior, que a gente muitas vezes chama de ágio. E o contrário, se você comprou um título em momento de juros baixos, então você comprou o título no momento de juros baixos, se os juros sobem, aquele título ele vai cair. Então, se o juro sobe, né, o preço do título cai. Então, o momento, digamos assim, para você comprar ou para você entrar na renda fixa, um dos melhores momentos, digamos assim, seriam quando os juros estão altos. E você vai comprar o título com a taxa de juros alta, e se acontecer ao longo do tempo o juro cair, você vai ter um título em mãos que ele vai se valorizar e você vai poder vender ele no mercado secundário quando existe essa possibilidade, tendo um ganho adicional que é o ágio, além dos juros já contratados quando você comprou aquele título de renda fixa. Além da dinâmica e da correlação dos juros com o preço do título, a gente também tem a escala de rating, que é feita pelas principais agências de classificação de risco, Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's. Cada uma delas tem a sua classificação. Você encontra essa classificação
quando você vai comprar o título, ou quando ele está sendo emitido pela primeira vez, que a gente chama de emissão primária. E cada uma dessas agências, você pode visualizar que tem um grupo de classificações, onde você tem o grau de investimento, são aí os menos arriscados, o grau especulativo começa a ter um pouco mais de risco, até a vulnerabilidade a não pagamento. Então, quando você vai investir em um título de renda fixa, principalmente no caso do crédito privado, é super importante você analisar a escala de risco que aquele título foi classificado, para você ter consciência do risco que você está correndo para obter aquela rentabilidade daquele título. Falando um pouco do IOF, que a gente tinha comentado, então, algumas aplicações de renda fixa têm o IOF, não só renda fixa, mas também muitos fundos de investimentos, etc., que ele incide quando você faz o resgate em menos de 30 dias. Então, você pode ver que se você resgata em poucos dias, pode chegar praticamente toda a rentabilidade ser consumida pelo IOF, de 83% a 96% nos 5 primeiros dias, por exemplo. Daí, se você deixa o investimento mais de 30 dias, já não tem mais a incidência do IOF para nenhum investimento. Se passou de 30 dias, nenhum investimento aí de renda fixa tem mais a cobrança do IOF. Tá? Então, ele é um imposto que você precisa saber, mas que ele incide apenas aí nos 29 primeiros dias do investimento, se o resgate for feito nesse período, e para aqueles investimentos que têm a incidência do IOF. E o imposto de renda que a gente está se isentando de pagar, na renda fixa, o imposto de renda ele segue a tabela regressiva, onde quanto mais tempo o dinheiro fica, menor é a alíquota do imposto de renda. Então, partindo de 22,5% para prazos menores que 180 dias, podendo chegar a 15% para prazos acima de 721 dias, que é quando você deixa lá o investimento por mais tempo. Então, aí por mais de 2 anos, então você já tem aí a menor alíquota, no caso de 15% da tabela regressiva, que é normalmente os investimentos em renda fixa que têm imposto de renda, eles são tributados pela tabela regressiva, que é essa tabela que a gente está vendo aqui na tela. Então, agradeço a participação, aqueles que estiverem participando. Vou deixar gravado essa apresentação. Agora eu vou abrir aqui para perguntas. Vou finalizar também a gravação.